Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse trimestre estudando a revista da CPAD, que tem como autor o pastor Ezequias Soares e o consultor doutrinário teológico, o pastor Antônio Gilberto. Nosso tema do trimestre é o ministério profético na Bíblia, a voz de Deus na terra. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que traz como título o dom ministerial de profeta e o dom de profecia. Nós temos aí como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz o seguinte: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então aqui nós vemos alistados os dons de Deus para o bom funcionamento da igreja de Deus aqui na terra. E aí começa com os apóstolos. Por que começa com os apóstolos? Porque os apóstolos são aqueles que abrem os trabalhos, abrem as igrejas, aqueles que plantam igrejas, aqueles que chegam primeiro, onde ainda não há evangelho. Então, esses apóstolos são responsáveis, então, por abrir esse trabalho, tanto com a pregação, o ensino, o evangelismo, de casa em casa, de pessoas a pessoas, e ele vai montando, então, a igreja. É evidente que os apóstolos, eles trazem consigo aqueles que vão auxiliar no trabalho. E aí entra o papel de um bom pregador, de um bom evangelizador, entra o papel daqueles que sabem governar essa igreja, como administrar, a entrada dos dízimos, das ofertas, como aplicar esse dinheiro na construção, primeiro comprar um terreno, depois construir a igreja. Então, são equipamentos, são pessoas dadas por Deus à igreja que vão montar a igreja, que vão colocar essa igreja para funcionar. E os apóstolos são aqueles então que chegam primeiro e depois então vão chegando os outros para ajudá-lo nessa tarefa. E veja bem que o papel do apóstolo, que é em primeiro lugar, é então de iniciar, e depois vem o que? Os profetas são aqueles responsáveis por trazer uma mensagem de Deus às pessoas. Tanto existe as mensagens que vêm para exortar, edificar e consolar, que vem equipando os ministérios, que é o dom de profecia, como também existem os profetas que vão predizer alguma coisa ou enxergar alguma coisa que está oculta. E o profeta tem aí uma palavra de revelação. Muitas vezes o profeta revela o pecado que está oculto, para que haja santificação e a igreja cresça de maneira correta, temendo a Deus, sabendo que Deus conhece todas as coisas e que Deus deseja a santificação de todos. E a partir daí nós vamos ver que são importantíssimas as manifestações do Espírito Santo, com curas, milagres, maravilhas acontecendo, para que este povo veja que realmente Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou, está vivo, e ele continua fazendo milagres, maravilhas no meio do seu povo. Na nossa verdade prática diz: os dons espirituais e ministeriais são distintos. No entanto, ambos provêm de Deus e são indispensáveis à igreja de Cristo. Então veja bem que há uma separação, há aí uma diferença entre dons ministeriais e dons do Espírito Santo. Nós não podemos confundir. Só porque existe essa palavra profeta, aí as pessoas confundem muito isso. Existe um dom ministerial, que é uma pessoa dada por Cristo à igreja. E ele é um profeta, assim como Ágabo, nós vamos ver no início da igreja. Existiam outros, mas vamos dar o exemplo de Ágabo. Ágabo chegou e disse: olha, vai haver uma grande seca na Judéia.
ele estava falando uma palavra no futuro que ia ocorrer naquela região. E realmente aconteceu. Nós vamos ver novamente Ágabo chegando para Paulo, pegando a cinta de Paulo, se amarrando e dizendo: isto vai acontecer com o dono dessa cinta. Lá em Jerusalém será preso, né? E apanhará muito, sofrerá muito, será condenado. Então isso aconteceu também. Então o profeta, ele tem a função primária, embora muitos não compreendam, mas a função primária do profeta é falar alguma coisa no futuro, predizer alguma coisa. Então o profeta Aías, por exemplo, a mulher de Jeroboão foi a ele, e ele diz: olha, a hora que você colocar o pé na cidade, seu filho vai morrer. A família do seu marido vão morrer, os cães vão lamber. Então são coisas que vão acontecer no futuro. E chamando atenção para o povo. Não se prostituir, não ir após outros deuses. Então é a função do profeta isso. O profeta traz sempre uma mensagem futurista. Vamos ver, Isaías predisse tudo a respeito da morte, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jeremias vinha com a mensagem dizendo que Jerusalém seria invadida, destruída. Então o profeta, esse ministério profeta, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ágabo é Novo Testamento. Paulo, Pedro, João, vários apóstolos, discípulos, escreveram e disseram alguma coisa a respeito do futuro. Por exemplo, João escreveu o Apocalipse, coisas que vão acontecer no futuro. Então a função primária do profeta é dizer aquilo que as pessoas não sabem, não conhecem. E opera nele o quê? Alguns dons do Espírito Santo. O principal, a palavra de sabedoria, que é a visão do futuro. Sabedoria, que coisa que só Deus sabe. E é revelada ao profeta para que ele diga ao povo. Já o dom de profecia tem a função apenas de exortar, edificar e consolar. Todos podem ter aí o dom de profecia na igreja. Todos podem profetizar, exortando, edificando, consolando. E isso é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta nessa hora. É uma coisa que não é pensada pela pessoa. A pessoa não vai analisar, pensar, ver o que vai falar. Não é ler a Bíblia que é profetizar. Não. Tem muita gente hoje dizendo aí: profetiza aí para o seu irmão. Isso é brincadeira. Isso é brincar com as coisas de Deus. Profetizar não é ler a Bíblia, não é dizer alguma coisa boa que você quer dizer às pessoas. Não. Profetizar é uma manifestação do Espírito Santo. Ele vai dizer o que ele quer dizer, e não o que nós queremos dizer. Então, dom de profecia, dom do Espírito Santo, vem exortando, consolando, edificando. E não tem o elemento preditivo, não diz nada no futuro. Já o profeta na igreja é uma pessoa, é um homem dado por Cristo à igreja. Ele tem aí a capacitação do Espírito Santo para dizer alguma coisa no futuro. Então, o profeta sempre profetiza. Já aquele que tem um dom de profecia, ele não é um profeta, ele não diz alguma coisa no futuro. Ele tem um dom de profecia, uma manifestação do Espírito Santo, exortando, consolando e edificando. A nossa leitura bíblica em classe está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 14. E nós vamos ler também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Vamos ler então. Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. 1 Coríntios 14, 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação
e consolação. Então nós vamos ver aqui a palavra de Deus falando para nós sobre profecia nesta lição, principalmente sobre isso. E nós vamos ver que Deus continua falando na igreja.